tá? Porque agora eu vou entrar no próximo assunto, que eu realmente queria falar com vocês, né? Porque eu acho, sinceramente, que o assunto dinizismo, nesse ano, ele entra muito em pauta pelo trabalho que o próprio Fernando Diniz está fazendo no Fluminense, né? Se a gente analisar um pouco da carreira do Diniz, a gente tem o começo dele no Audax, né, que foi vice-campeão do Paulistão, fazendo um esquema de jogo diferenciado, né, valorizando muito a posse de bola, os toques, né, a saída de jogo construtiva, ali, pá. E aí ele começou a ir para alguns times grandes, né, passou por São Paulo, por Santos. No São Paulo fez, assim, uma metade do campeonato, a metade do campeonato, vai, grande parte do campeonato, ele fez um campeonato muito bom. E o São Paulo realmente estava caminhando para ser campeão brasileiro depois de muito tempo. Mas aí, né, broxou. Não foi campeão. Pelo Santos, depois, nada deu certo. E realmente, né, eu sou obrigado a falar, o Santos não tem um elenco bom já há um tempo. Então, todos os treinadores que estão passando lá, eles vão ter que fazer milagre, como o Cuca fez. Na verdade, o Cuca tinha um elenco bom, tinha Marinho, tinha Solteiro, tinha Sanches no auge, tinha Caio Jorge, Lucas Veríssimo, tinha Pituca. Então, o elenco do Santos não era ruim naquela época. Ele era menosprezado, mas não ruim. Subestimado, no caso, né? Que deve ser a mesma coisa que menosprezado, enfim. Não era ruim. Agora, o Santos, com o Diniz, totalmente desmantelado. Não tinha peça de reposição. E aí não conseguiu fazer o seu dinizismo no Santos. Por mais que tenha estreado ganhando do Boca Juniors na Vila. E aí passa um tempo e o Diniz está agora no Fluminense. Né, o que já era desejo do Fluminense contar com o Diniz já há um tempo. Né, depois de todos esses trabalhos aí. Ele vai para o Fluminense, assume um trabalho do Abel Braga, que fez um grande campeonato carioca, teve uma grande sequência, mas ele caiu no limbo, assim, do nada. Tipo, estalou os dedos, acabou o Fluminense. E o Abelão foi mandando embora. E aí assume o Diniz, e, logicamente, muita gente teve essa expectativa baixa, teve gente que criticou o Diniz já na chegada, né, por a gente lembrar, né, do São Paulo, na sua personalidade explosiva, no Santos, com seu mau trabalho ali, que se seguiu, e a gente tinha no Fluminense, né, na visão de que não seria diferente. Só que o Diniz conseguiu fazer o Fluminense jogar. O Fluminense hoje é terceiro colocado, e não é por sorte, não. O Fluminense cresceu muito, até em comparação ao que o Abel estava fazendo no começo, que teve aí quase, né, a sequência mais vitoriosa da história do clube. Faltou acho que um jogo, né? E ele empatou, se não me engano, para ter a sequência de vitórias mais vitoriosa. Sequência de vitórias mais vitoriosas do clube. Essa foi boa. Vou colocar no meu dicionário. O Diniz, ele conseguiu sim fazer um bom papel. Tá? O dinizismo hoje, tem saldo positivo. Tanto que ele é cotado para assumir a seleção brasileira. Isso eu já acho loucura, tá? Opinião minha. Acho que não. A gente diz um bom treinador para clube. Alguns clubes. Mas para seleção? Bom, sei lá também, né? Vamos parar para pensar um pouco. O Diniz, se os jogadores, né, fecharem com o esquema dele, como foi no São Paulo, no começo ali, e como está sendo no Fluminense, dá alguns resultados. Só que o problema é que o dinizismo ele é muito 880. E tem algumas invenções. O Caio Paulista, por exemplo, que é um atacante de origem, e jogar de lateral esquerdo, cara, isso eu não tanco, sério mesmo. E tem no lateral esquerdo no elenco, né? A gente viu o jogo contra o Corinthians. O Corinthians amassando o Fluminense no primeiro tempo. Isso no Maracanã. E aí, ele, no segundo tempo, ele tira o Caio Paulista, coloca o Cris Silva, que é lateral de origem, e o Fluminense cresce muito no jogo. E aí,
Fica essa interrogação na cabeça, sabe? De vez em quando o Diniz dá umas inventadas, que pode ser que no treinamento deu certo, né? Pode ser que na cabeça dele seja uma ideia interessante, que, né, na verdade todos têm boas intenções, só que dentro do jogo, ali, dependendo do adversário, não dá certo. E de vez em quando, né, ele tem umas leituras erradas, algumas trocas equivocadas, pá, o que é normal também. Muitos treinadores erram, né, em algumas substituições, tá? Mas o dinizismo, cara, ele consiste muito nesse toque de bola. Só que às vezes isso é excessivo, né? E dependendo do adversário, fazendo a pressão, e dependendo assim, o seu zagueiro, né, os seus defensores estão num dia ruim, ou não são habituados a isso, acontece, né, de ter um erro ali e acabar sendo um gol adversário. E o Diniz, ele tem que se adaptar. Ele pode fazer esse esquema dele de valorizar a posse de bola, tudo mais. Beleza, eu acho isso maravilhoso, eu acho uma grande ideia. Só que ele tem que se adaptar ao jogo sendo jogado naquele momento. Não é toda hora que você vai conseguir pegar a bola com o seu zagueiro, que é o Manuel, e, né, e tocando, com pressão adversária, até o momento exato para o ataque. Não dá. Uma hora ou outra acontece chutão, tem que acontecer chutão por causa da pressão, né? Um erro ali de passe pode sair um gol, pá. Então, essa história de valorizar muito a posse de bola e jogar sem chutão, às vezes é uma loucura. O Diniz tem que pensar nisso bem, tá? Mas, se a gente for analisar o Fluminense com o próprio São Paulo, foi os dois áudios, esse Fluminense para mim tá melhor. Mais cascudo, né? É um trabalho que está dando mais frutos até então, né? É um grande elogio. E, né, o Fluminense ele estava lá embaixo, né, no começo do campeonato, né? O Abel ainda estava no comando, acho que ele caiu na sexta, sétima rodada, mais ou menos. Ele entrou o Diniz e ele foi lá, quase conseguiu classificação na Sul-Americana, e estava praticamente perdida, né? Faltou um ponto, eu acho. Ganhou de 10 no último jogo. Foi quase, né? E colocou o time em terceiro lugar. Terceiro lugar. Né? Não tem como. Né? É um trabalho muito positivo do Diniz. E a gente espera que siga assim. Ele na seleção, com os nomes que ele tem, tudo bem que acho que ano que vem a gente vai ter uma grande reformulação, né? Por exemplo, Thiago Silva acho que não fica mais. Eu acho que essa vai ser a última Copa dele, tá? Não sei se ele vai querer, no caso, né? Caso ele queira, né? Pode ter uma sequência. Inclusive, o Thiago Silva tem 35 anos, né? Não sei se ele vai permanecer aí. De resto, talvez fique, né? Talvez seja também um período de amadurecimento de alguns jogadores brasileiros. No caso do Antony, do Vini Júnior, do Rodrigo, né? Bruno Guimarães, vai ter mais um processo de amadurecimento, sim. Daniel Alves também, né, caso seja convocado, também não deve ficar mais. Né? Essa deve ser a última Copa dele, caso ele seja convocado. Né? Então, o Diniz ele tem mais ou menos o esboço da seleção nas mãos, caso ele assuma. Esses jogadores fazendo o esquema tático dele, as suas ideias de jogo, será que daria resultado? Né, ele vai comandar, que assim, não tem comparação, né? Você tá tendo o Fluminense e o São Paulo, de repente vai para uma seleção brasileira, o nível de jogadores é totalmente diferente, né? Vamos combinar com isso aqui, né? E talvez a ideia do jogo do Diniz com os jogadores talentosos que tem a seleção, talvez exploda, talvez dê muito certo, a gente não sabe. A gente não sabe. E eu também não tenho uma opinião a respeito disso, ainda. Tá? Ainda não sei. Mas o trabalho que ele vem fazendo é muito bom. Muito bom. Tanto que, né, colocou a ele aí um posto de futuro treinador da seleção que não é para qualquer um.